por estar aqui, vocês que estão aqui. Quem estiver assistindo gravado depois, também é bem-vindo gravado. Muito bem. A gente vai falar hoje de por que Deus nos chamou para curar almas. Tá? Então, a gente vai ver em Isaías 49:16. Isaías 49:16 diz assim: Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Então, esse versículo tem duas partes. Nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Tá? Se você pensa, Deus me tem gravado nas palmas das mãos dele, o que vem à sua cabeça quando você pensa nas palmas das mãos de Deus? Bem pertinho. Bem pertinho. Você lembra de alguma coisa que pode ter marcado a palma da mão dele? As digitais. Mas bem os cravos da cruz, né? Ah, isso. Nossa, é isso. E marcou de forma que furou e que ele ficou com a cicatriz. Jesus ficou com a cicatriz. Pois que ele ressuscitou, ele mostrou para Tomé e falou: põe a tua mão põe o teu dedo na minha cicatriz, põe a tua mão no meu lado, vê que sou eu mesmo. Ele ficou com a cicatriz. Quando ele olha para essa cicatriz, ele não vê o redondinho do cravo que furou. Ele vê Elizabeth, ele vê Graziella. Cada vez que ele olha, ele vê o nome de uma de nós. Nós estamos gravadas na palma da mão dele. Então, sim, isso tem proximidade, isso tem cuidado, proteção, isso tem intimidade. E como ele conseguiu essa marca, essa gravação foi feita na cruz, isso também fala da nossa salvação. Foi assim que nós somos salvos, né? E esse versículo tem a primeira parte que fala da salvação e tem uma segunda parte que fala: os teus muros estão continuamente perante mim. Então, antes da gente se perguntar o que são esses muros, vamos ver no mesmo versículo, a mesma frase, porque é separado com ponto e vírgula, é a mesma frase. Ele fala da salvação e fala dos nossos muros, os teus muros. Então, são teus, são várias coisas tuas, mas só tua. Não é, os muros de vocês, de todo mundo. Não, os teus, individualmente. Várias coisas que são tuas e que estão continuamente perante Deus, que ele não tira os olhos de cima e ele põe no nível da salvação. Ele põe como tão importante como a salvação, como a continuação, o complemento da salvação. Ele nos deu a salvação, nós estamos gravadas nas mãos dele, mas tem algo que ele está olhando constantemente, um complemento dessa salvação que está continuamente perante ele, que ele não tira os olhos. Esses são os nossos muros. E hoje a gente vai ver o que são os nossos muros. Mas antes de ver, vamos ver quanto que é importante para o Senhor esses nossos muros. Ele tem outro versículo em Isaías 62, versículo 6, que diz assim: Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite não se calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Esses muros são tão importantes, além do Senhor ter eles presente, ele ainda pôs guarda sobre os nossos muros, tem que ficar gritando para o Senhor todo o tempo: olha o muro, olha como está o muro da Elizabeth, olha como está o muro da Graziella, o tempo todo. E o Senhor fala: não se cale, os guardas não podem se calar, eles têm que estar o tempo todo lembrando o Senhor, como se o Senhor pudesse esquecer, que ele já falou que está continuamente perante ele os nossos muros. E no versículo 1, ele fala: por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não aquietarei, até que saia a sua justiça como esplendor e a sua salvação
como uma tocha acesa. Então, reforça a ideia de que essa coisa com os nossos muros é um complemento, é a continuação da salvação que está na palma dele. Salvação está completa, já está gravado o nosso nome na palma dele. Mas tem esse tal dos nossos muros que precisa ser completado na nossa salvação. Então, isso que a gente vai ver hoje. O que são esses muros, os nossos muros? O muro, ele faz um limite. Ele separa o que é do interior do que é do exterior. O que pertence à propriedade do que não pertence. Então, ele é um limitador. E ele separa e delimita até onde vai a parte que é interior, a parte que nos pertence, a parte que é nossa. Isso diz respeito à identidade. Esses muros nossos são algumas coisas que delimitam, que mostram até onde vai a nossa identidade, até onde vai quem nós somos. É delimitado pelos nossos muros. O muro também é uma proteção. Ele delimita o que é exterior e ele não deixa entrar o que é exterior. Ele não deixa um invasor, um ladrão entrar. Então, esses muros nossos são alguma coisa que funciona como essa proteção, que não deixa os outros nos invadirem, que não deixa a agressão dos outros nos invadirem, as ideias dos outros nos invadirem, a atitude dos outros nos invadirem. É uma proteção da nossa identidade, que é o que está no interior do muro. Então, o muro é um delimitador, o que eu sou, quem eu sou, e é uma proteção contra um ataque, uma invasão externa. Se alguém quer me forçar a ser o que eu não sou, se alguém quer invadir o meu meio, a minha privacidade, o meu ser, os muros são essa proteção. Então, o que são esses nossos muros? Que delimitam a nossa identidade, mostram o que é a nossa identidade e, ao mesmo tempo, nos protege do exterior, nos protege de intrusos, de invasões. A gente poderia até ir procurar psicólogos que investigaram identidade, relacionamentos abusivos, e descobrir cientificamente o que são esses muros. Mas a gente vai na palavra, na Bíblia, porque a gente está aqui interessado em saber por que Deus nos chamou para curar almas. Então a gente está interessado em saber o que ele diz desses muros. Deixa eu achar aqui. Em Provérbios 28, versículo 5. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter seu espírito. Então, agora nós que somos terapeutas, psicoanalistas, psicoterapeutas, vamos pensar, um homem que não pode conter o seu espírito, o que é que acontece com ele? O que é que está ruim nesse homem, nessa pessoa que não consegue se conter? Que explode, que fala mais do que deve, que briga, ou que tem um ciúmes exagerado, ou qualquer coisa que é não conter o espírito. O que é que está tocando? O que é que está ruim nessa pessoa? A identidade, não é? A identidade? Ele pode falar, eu sou ciumento. Essa é a minha identidade, eu sou ciumento. E atuar desse jeito. O que é que tem ruim que não deixa a pessoa se controlar? O autocontrole, a falta do Espírito Santo. E as pessoas que não são salvas e têm autocontrole? Disciplina, talvez. O que são todas essas coisas que fervem na gente? Como nós chamamos essas coisas que fervem dentro da gente, faz a gente explodir?
As nossas emoções? Emoções, as nossas emoções. Uma pessoa sem muro é uma pessoa com as emoções destruídas. O muro caiu, as emoções foram derrubadas, as emoções foram destruídas. Não tem mais esse muro que protege do exterior, não tem mais esse muro que delimita até onde eu vou. Então, essa pessoa mesmo é a invasora de outra pessoa. E essa pessoa é invadida por qualquer palavra. É só falar uma palavra que insulte e essa pessoa explode, porque ela foi invadida por essa palavra de insulto. Ela não tem o muro das emoções dela construído, fortificado. Então ela explode porque ela é invadida. Ela não tem esse muro. Então o muro que a Bíblia fala são as nossas emoções. E é isso que Deus está olhando. Então, agora a gente vai ler de novo os mesmos versículos, e onde tem muro, eu vou falar emoções. Tudo bem? Uhum. Então, vamos lá. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravada, Graziele, Elizabeth, e as tuas emoções estão continuamente perante mim. Ó Graziele, sobre os teus muros eu pus guarda todo dia e toda noite que não se calarão. Elizabeth, por amor de você, não me calarei. E por amor de Grazi, Elizabeth, Áudria, não me aquietarei. Até que saia a tua salvação, até que as tuas emoções se curem. Tem outro versículo que fala assim, está em Isaías 60, 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou de destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação. Então, a salvação está ligada com os muros das emoções. Quando o Senhor fala até que a tua salvação, sabe, como uma tocha acesa, até que a tua salvação se complete, até as tuas emoções estarem curadas, as tuas emoções estarem... Graça, você pode fechar o microfone, por favor? Não, mas eu vim aqui. Filha, eu não posso agora. Eu vou fechar, que eu acho que ela não escutou. Oh, perdão. Obrigada. Então, até que a tua salvação vai brilhar como uma tocha, quando a tua salvação se completar nas tuas emoções. Isso por quê? Porque Deus veio salvar almas. O espírito é dele. O espírito já está pronto. O corpo, esse corpo, não tem salvação. Esse corpo vai morrer. Quando a gente ressuscitar ou quando for arrebatado, nós vamos ganhar um corpo novo. Não vai ser mais esse. Esse não tem salvação. E o espírito está pronto. O que Jesus veio salvar foi a alma. O que é alma? Mente, vontade, emoções. Se as emoções estão destruídas, se meu muro está derrubado, a minha mente está turva, não está clara. Tá? Mental health issue, com problemas de saúde mental. Por que eu tenho problemas de saúde mental? Porque as minhas emoções estão derrubadas. As minhas emoções estão destruídas, me causam problemas de saúde mental. E a vontade? A vontade é o que toma as decisões. Eu decido que eu vou comprar a calça verde, não a cinza, porque eu tenho vontade de ter uma calça verde. Eu gosto mais da calça verde. É a minha vontade que toma decisões. Se as minhas emoções estão derrubadas, destruídas, afeta a minha vontade. Então, as emoções afetam toda a alma. Por isso, o Senhor quer curar a alma. O complemento da salvação passa pela cura da alma.
Não quer dizer que você não curar a alma, você não vai para o céu. Tá salvo, você já está gravada na mão de Jesus. Mas para você ter a vida abundante, para a sua salvação brilhar como uma tocha, tem que passar pela cura das emoções, a cura da alma. Tem que construir outra vez o muro das emoções. E é por isso que o Senhor chamou você, Elizabeth, você, Grazi, me chamou a mim para curar almas. Ele nos chamou, como chamou Neemias, para reconstruir o muro de outras pessoas, as emoções de outras pessoas. Então vamos ver em Neemias, deixa eu achar aqui que eu escrevi tanta coisa. Você pode repetir a segunda referência? Eu anotei o Isaías 49:16, mas parece que você falou uma de Provérbios, não foi? Eu falei Isaías 49:16, Isaías 62:6, Isaías 62:1, Isaías 60:18 e o que esclarece o muro é Provérbios 28:5. Obrigada. Agora, Neemias 4:17. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha as armas. Aqui, eu não escrevi o de Neemias inteiro, então vou explicar. Neemias estava lá no exílio. Ele era empregado de um rei de um império que dominou Israel e levou ele para lá. Ele teve a graça diante do rei e o rei deixou ele voltar para Jerusalém para ele reconstruir o muro, porque o templo já tinha sido reconstruído por Esdras. Isso tem a ver com a nossa salvação. Nós já fomos salvas, já somos o templo do Espírito Santo. O templo já está reconstruído, mas os muros ainda estavam caídos. Então, depois de Esdras, veio Neemias reconstruir os muros. Então, depois da salvação, precisa a reconstrução, a restauração das emoções, restauração da alma. E o Senhor chamou Neemias para construir. E ele tinha muitos inimigos árabes, olha só, que lutavam contra, que tentavam fazer ele parar. Por isso, ele e os que estavam com ele em Jerusalém, reconstruindo os muros, eles traziam em uma mão as cargas, as pedras para reconstruir, a massa que eles usavam para pegar uma pedra na outra, numa mão. E na outra mão, eles traziam as armas para lutar contra os inimigos que tentavam impedir a reconstrução dos muros. E era assim que ele reconstruiu os muros. E é para isso que o Senhor te chamou, para você reconstruir os muros de outras pessoas. Porque tem pessoas que nem sabem que os muros estão caídos. Tem pessoas que não têm ferramentas para reconstruir os muros. Tem pessoas que não têm força para reconstruir os muros. E a reconstrução dos muros, de toda forma, não é de uma só pessoa. Não dá para uma pessoa levantar um muro inteiro. Quando a gente continua lendo, a gente vê que formaram grupos. Então, um grupo reconstruiu da porta tal até a porta tal. O outro grupo construiu da torre tal até a torre tal, em partes. O Senhor precisa de pessoas reconstruindo os muros de outras pessoas. Pode falar, Grazi. Talvez esse reconstruir em partes, ele venha a parte da herança, né, hereditária, né, da história das famílias, porque tem umas linhas de pensamento que nós somos só nós mesmos, outros que a gente vem aí umas coisas de família, e tem uma coisa bem clássica que vocês já devem ter ouvido falar assim, lá na minha casa falam os idiomas britânico e berrânico, que as pessoas gritam muito ou que falam muito alto, né? Então, eu acredito, eu sou da linha de pensamento que nós somos uma história que não é só a gente mesmo, né? Que vem ali da nossa mãe, da nossa avó, do estilo de vida que tem a nossa casa. Isso para Talvez isso destruir. é fazer por partes esse muro. Mas isso é para destruir, tá?
O berrante, o gritante é o que destrói o muro, não é o que constrói. Para construir, você precisa de várias pessoas para construir o muro de uma. Então, você vai atender uma cliente. Essa sua cliente, ela precisa de você. Ela precisa, talvez, do pastor. Ela precisa, talvez, de uma amiga com quem ela pode contar tudo. Ela precisa de várias pessoas em volta para construir o muro dela. Mas o muro é individual. Olha, os teus muros, a palavra fala. Mas quando ela reconstrói os muros dela, ela está reconstruindo o muro de uma história daquela família. Talvez ela não consiga mudar dali para trás, mas de quem vem a partir dela, provavelmente já vem com aquele muro reconstruído, Você né? está falando, não dá. Porque os muros, Uma herança também. emoções são pessoais. As suas emoções não são as emoções da sua mãe, as emoções das suas filhas não são as suas emoções. Emoção é uma coisa individual. E esse muro é individual, tal como a salvação, tá? Então, não dá. Eu estou entendendo o que você está falando, você está falando em outra esfera. Seriam heranças espirituais. As emocionais não são. Mesmo as espirituais, o que vai acontecer? Se você reconstrói o seu muro, as suas emoções, as emoções da Graziele, o griterio não vai haver na sua casa. Então, esse tipo de destruição não vai haver na vida das suas filhas, tá? Mas você não está reconstruindo as emoções das suas filhas, você está só não derrubando o muro delas. Entendeu? Então, isso que você está falando de generacional, o que a gente pode fazer é parar a destruição. Uhum. É exatamente como você falou. Tem uma herança e eu posso parar essa herança negativa em mim. É não passar para minhas filhas esse tipo de destruição. Sempre vai haver algum tipo de destruição. Por quê? O pecado destrói. O diabo destrói e o mundo destrói, porque o mundo jaz no maligno. O mundo inteiro está caído, não é só a nossa natureza, o mundo inteiro. Então a gente tem 3 coisas destruindo, nós mesmos. A forma de perceber o mundo é diferente de cada um, né? Às vezes você fez um negócio para. Eu tenho 2 filhas, você faz um negócio para uma de um jeito e para outra do outro jeito. Uma delas encara como algo normal e a outra fala assim: poxa, mas eu não gostei assim. Né? Isso não é assim que tem que fazer para mim, entendeu? Isso é questão de relacionamento, porque elas não são iguais, não dá para você fazer igual para as duas, porque elas são 2 pessoas completamente diferentes. Cada uma tem a sua forma de ver, de sentir as coisas. Né? Não dá. A gente tem uma tradição assim de pensar, tem que criar os filhos todos iguais, porque eles são iguais, ninguém é igual a ninguém. E a gente não tem que criar os filhos iguais. A gente tem que dar para um filho a necessidade que ele tem, corrigir um filho na necessidade de correção que ele tem. Tem um filho que ele precisa que você beije todos os dias e fale eu te amo todos os dias. Tem um filho que ele vai me deixa em paz, mãe, não aguento mais isso. Porque ele tem outra necessidade. A necessidade dele é de autonomia, então é isso que você tem que dar para ele. O outro, a necessidade é de contato físico, então é isso que você tem que dar para ele. Não dá para criar os filhos iguais, os filhos são pessoas diferentes, cada um é um. Não tem. Eu fui professora primária durante muitos anos. Não, em 35 alunos, às vezes 40 lá no Brasil eu fui professora. Eram 40 pessoinhas diferentes. Não dá para tratar todo mundo igual. Alguns eu deixava passar coisa, alguns eu exigia mais do que os outros, e cada pessoa é uma. Tá? Então, no caso das emoções, é individual, tal como a salvação, porque a emoção é minha. É o exemplo que você deu da sua filha. Cada um sente de um jeito, a emoção é individual. Tá? Quando que a gente precisa de muitos? Porque só você, como psicanalista, não consegue reconstruir o muro das emoções da sua cliente. Ela precisa de mais suporte além de você. Você é uma das trabalhadoras para reconstruir.
Senhor chamou vários. O Senhor chamou Neemias para liderar a construção, mas o Senhor chamou várias famílias para trabalharem com Elias. Eram muitas pessoas. Então, por isso que eu ressaltei, são várias pessoas, porque a gente não pode cair assim no laço que o diabo tem preparado na frente do nosso pé, da gente pensar, nossa, eu sou tão boa terapeuta, olha a minha cliente, tá excelente depois de tratar comigo. Não foi só com você. Não foi só comigo, o Senhor pôs, você nem conhece as outras pessoas que estão trabalhando no muro dessa cliente, mas o Senhor chamou várias pessoas para trabalharem nela e restaurar as emoções dela. Tá? Outra coisa que é importante nesse versículo de Neemias, a gente vai ter inimigos. Quando nós estamos trabalhando para curar a alma de uma pessoa, restaurar as emoções de uma pessoa, a gente vai enfrentar inimigos. Então, a gente não pode só ter as ferramentas. A psicanálise é uma ferramenta, a psicologia existencial é uma ferramenta, a psicologia positiva é uma ferramenta, todas as outras áreas da psicologia são ferramentas, só a ferramenta não funciona. A gente tem que ter ferramenta e a gente tem que ter armas, porque a gente vai ter que defender a nós e nossa cliente, porque os inimigos vêm para derrubar o muro dela, derrubar as emoções dela. A gente vai ter que estar com armas em mão para defender ela e defender a nós, porque um jeito do inimigo derrubar, parar a obra de reconstrução do muro da nossa cliente é matando a gente, é derrubando a gente. Aí a gente para de reconstruir o muro. Então, a gente tem que proteger nós mesmos e a nossa cliente. Isso é espiritual? Sim, com toda certeza, espiritualmente. A gente tem que estar com a arma na mão, porque a gente está lutando, na verdade, contra a morte. No momento que a morte entra nas emoções, leva a vida da pessoa. Tem outros versículos que não dá para eu ler aqui, que leva muito tempo, mas os corpos dos mortos, eles eram pendurados no muro. Isso é tão real. Onde você vê que tem morte na vida dessa pessoa? Nas emoções dela. A depressão, o que é? Espírito de morte. É no muro das emoções que você vê que tem morte dentro dessa pessoa. Muito real. Curando almas, a gente está lutando contra o espírito de morte. Isso é uma coisa. Mas outra coisa, a gente está lutando com o mundo em geral. Com as ideologias, por exemplo. Algumas igrejas não aceitam psicologia, psicoterapia, psicanálise, porque acha tudo é espírito maligno. É verdade que a depressão é um espírito. É um espírito que faz parte do grupo do espírito de morte, o espírito de depressão. Mas é também uma doença da alma. Não dá só para expulsar o espírito da depressão. Tem que tratar a alma, tem que reconstruir as emoções dessa pessoa. Então, não é só contra o mundo espiritual, é também contra ideias, contra preconceitos. E também pessoas mesmo que vão chegar e falar, que besteira, por que você está fazendo isso? Você vai ficar dependente da psiquiatra, da psicanalista. Por que você está fazendo isso? Isso não dá em nada. Gente que vai falar mesmo, pessoas. Então, a gente tem aí uma multidão de inimigos em volta, enquanto a gente está curando a alma de alguém. A gente precisa ter as armas junto com as ferramentas. Tá bom? Bom, não dá tempo mais de eu falar sobre as armas e as ferramentas. Eu tenho uma mentoria, um encontro de 7 semanas, 7 encontros, para quem quiser saber sobre isso. Mas se você quiser procurar por você mesma, vai numa chave bíblica e pega tudo que fala de muros. E começa a ler com esse olhar de que os muros são as emoções. E que o Senhor te chamou para você restaurar as emoções das pessoas. Restaurando as emoções, você está curando
alma das pessoas. E a cura da alma é o complemento, a continuação da salvação que o Senhor Jesus nos deu. O Senhor te chamou para uma coisa muito, muito grande. O complemento, a continuação da salvação dele na alma das pessoas, na vida das pessoas. Tá bom, meninas?